Olá, vamos continuar nosso curso. Vou falar sobre um conceito bem importante, que é um conceito de choque. Choque no doente traumatizado. Eu vou iniciar compartilhando a minha tela e então é assim, importante o conceito de choque. Quando a gente fala, o conceito de choque é um paciente que está com a pressão baixa, o conceito de choque não é este. O conceito de choque, ele vai em direção ao fato de que a gente tenha uma perfusão tecidual inadequada. Isso define o choque. E isso leva à disfunção orgânica. Os órgãos param de funcionar porque a perfusão não está boa. E por que a perfusão não está boa? Este é o ponto que a gente vai abordar no trauma. Tá? Então, esse é o conceito importante que vocês têm que saber, um conceito fundamental para que entendam todo o outro processo. Disfunção orgânica, por exemplo, a pressão arterial baixa. Isso é uma disfunção cardiocirculatória. Então, ela é uma consequência da perfusão tecidual inadequada. Como saber se o doente está em choque? Várias maneiras para a gente saber isso. Um deles é a alteração do nível de consciência. O paciente que chega na sala de emergência e não está conversando, nós temos que considerar que ele possa estar em choque. Ou aquele paciente muito agitado, que chega assim, bastante incomodado, tirando soro. Existe um reflexo de você falar, não, o paciente está agitado, deve estar alcoolizado, vamos segurar, amarrar o paciente, ceda o paciente, e às vezes pode ser choque. Importante a gente saber disso. Então, o tratamento para isso não é amarrar e sedar, é o contrário, é dar oxigênio, é repor volume, identificar qual a causa do sangramento. Outra coisa importante, um dado importante também é a pele fria e úmida. O paciente em choque, ele chega dessa maneira. Então, a gente tem que verificar isso também. Outros dados importantes que a gente consegue ver logo na chegada dele é o paciente que está com taquicardia, taquipneia, é importante detectarmos isso. A hipotensão é um dado também. É um dado que muita gente gosta de saber para ter um dado objetivo. Não, ele está chocado, a PA histórica dele está em 60. Ok? Concordo. Mas esse não é o único dado que fala que um paciente está em choque. Além disso, a diminuição do débito urinário. Esse dado a gente não vai ter imediatamente. Esse dado ele demora para a gente ter um resultado dele. Então, é algo que a gente vai considerar na evolução, a gente tem que monitorizar isso, e isso é algo que também vai contribuir para esse diagnóstico. Causas de choque. Causas de choque no doente traumatizado, até prova em contrário, esse choque é hipovolêmico, do tipo hemorrágico. O paciente perdeu sangue e por isso ele está chocado, está em choque. Então, esse paciente ele perdeu uma quantidade considerável de sangue, ou mais ou menos, e vai ter consequências disso. Então, se chega o paciente com choque para você, traumatizado, você tem que considerar que, até prova contrário, ele perdeu sangue. É a hemorragia que ele tem. Além disso, outras causas de choque podem estar presentes, como, por exemplo, o pneumotórax hipertensivo, onde você tem uma quantidade muito grande de ar dentro do tórax. Vocês estão vendo isso também numa aula de trauma de tórax, e isso diminui o retorno venoso, o paciente entra em choque, que não necessariamente é um choque hemorrágico. Tamponamento cardíaco também acontece quando você tem um líquido no saco pericárdico, o coração não consegue fazer a injeção necessária de sangue. O choque cardiogênico, choque séptico e choque neurogênico. São choques que podem acontecer nesse paciente traumatizado. Agora, é importante que a gente saiba que o principal tipo de choque é hemorrágico. Quando você descarta o hemorrágico, você pode pensar em outra situação. O choque neurogênico, por exemplo, é um choque que você perde tônus vascular. Então, o paciente está hipotenso, mas a frequência cardíaca está baixa. Você tratou ele como um choque hemorrágico e você não tem resposta. Então, esse é um ponto, por exemplo. Choque séptico, o paciente não vai apresentar na admissão no pronto-socorro. Ele vai apresentar mais para frente se ele tiver complicações infecciosas. Tá. Então, este é um ponto importante. Causa de choque no trauma é hemorragia.
Como saber onde está sangrando, então? Já que o problema é hemorragia, como que eu faço para saber onde está sangrando? Aí eu vou utilizar de algumas, assim, de conhecimento. Onde que pode acontecer esse sangramento? E alguns exames, além do exame físico, nos ajudam. Se você faz o exame físico desse paciente, por exemplo, você tem uma ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito, com som maciço, você fala, olha, deve ter um hemotórax aqui, aqui dentro do tórax. Então vamos drenar esse tórax e vamos ver o que está acontecendo. Ou você pode pedir um raio-x. O raio-x aqui, por exemplo, mostra que você tem um hemotórax. O raio-x de pelve pode mostrar, não o sangue, mas vai mostrar uma fratura de bacia. O FAST, que eu vou falar para vocês, é um método importante para ver uma causa de sangramento que normalmente é oculta, assim como a lavagem peritoneal. O FAST e a lavagem peritoneal, eles funcionam de uma maneira muito parecida, né? São concorrentes, eu diria. Primeiro surgiu a lavagem peritoneal, e aí depois, mais recentemente, o FAST. Para fazer uma lavagem peritoneal, você tem que fazer uma pequena incisão infraumbilical, dissecar pele, subcutâneo, abrir a poneurose e introduzir um catéter dentro do peritônio. E aí você coloca 1000 ml de soro dentro da cavidade peritoneal. Coloca lá em cima, depois você abaixa esse frasco e aí o líquido retorna. E aí, baseado no tipo de líquido, nas características desse líquido, você vai falar, não, a lavagem é positiva, ou seja, tem sangue, ou tem líquido entérico, ou tem bile na cavidade peritoneal. O FAST é ultrassom. Então, o ultrassom, você faz ultrassom e você vê onde está o líquido e como é o líquido. Tá. Então, são os dois exames que acabam nos ajudando também a determinar onde está sangrando. Porque, assim, conceito. Se o paciente está em choque, a gente tem que saber que até prova contrário, o choque hemorrágico, eu já falei para vocês, e aqui está mostrando. Vamos saber onde está sangrando. Porque o objetivo é, tenho que parar a hemorragia. Ah, mas professor, vamos dar soro para o paciente. O objetivo é parar a hemorragia. Podemos dar volume, soro, sangue, a gente vai discutir isso, mas temos que parar a hemorragia. Tem que fechar a torneira. Enquanto você não fechar a torneira, não resolve. Você vai continuar dando sangue, dando soro e o paciente não melhora. Locais de hemorragia. A hemorragia pode ser externa, que é mais fácil de a gente detectar. Né? O paciente pode tomar uma facada, pescoço, aí jorra sangue no teto, tipo os filmes do Tarantino, que vocês já viram. Fácil de você detectar que está sangrando. Mas às vezes você está com um paciente, às vezes não, muitas vezes. O paciente que está em choque, você sabe que deve ser hemorrágico, só que você não está conseguindo detectar onde que é esse choque. Porque você fez as vias aéreas estão pérvias, a ausculta respiratória está normal, você vê que o paciente está com uma frequência cardíaca de 140, uma PA de 70 por 40, e aí você vê que o parte neurológico está com Glasgow de 13, e sabe que ele tem um choque hemorrágico. Onde que está sangrando? Os principais locais de sangramento oculto que você tem no paciente é o abdômen, a pelve e o fêmur. Então nós temos que procurar sangramento nesses locais. Então é importante a gente saber disso, porque de algumas maneiras nos ajudam. A pelve, já falei do raio-x, ajuda, o fêmur também, além de você ter deformidade quando você atende esse paciente. Né? E o abdômen. O abdômen, nós temos um exame que eu falei para vocês já, que é o FAST, que é o ultrassom, basicamente, do abdômen. Esse é o FAST mais simples, existe o Extended FAST, que você amplia ele para outros locais, inclusive o tórax, e que vai te dar informações importantes. Eu vou mostrar para vocês, eu vou inverter o meu compartilhamento de telas, eu vou mostrar um vídeo que eu achei aqui, que é extremamente interessante para vocês entenderem como que é o FAST. Eu vou tirar o som dele, mas vocês escutam, mas eu vou falando para vocês sobre como que é o FAST. Então é um ultrassom que você faz. Aqui é um exemplo que você tem uma pessoa, né, que está ajudando a gravar o vídeo. Você coloca esse gel aqui para você conseguir colocar o transdutor.
E aí você coloca ele lateralmente, tá vendo aqui, ó, lateralmente à direita, começa aqui, você vai ver o fígado. Você consegue ver o fígado, consegue ver o rim aqui. Quando tem líquido, você vê nesse espaço aqui. Aqui não tem líquido. Você vê uma linha branca entre o fígado e o rim. Aí você pega um pouco mais de gel, vai para o outro lado, onde você também consegue ver o rim junto com o baço. Então, qual que é a estratégia? Você pega dois órgãos sólidos e vê eles juntos. Você vê se tem a linha branca entre eles. Essa linha branca entre eles vai mostrar que você não tem líquido. Se não tiver linha branca, vai ter um espaço preto, né, que você vai ter o líquido lá e confirmar isso. Aqui você pega para avaliar nessa localização, uma região bem junto ao chifoide, para ver o coração, que faz parte da avaliação também. E aí você vê o pericárdio, né, as duas linhas branquinhas aqui, não tem líquido aqui nesse espaço, então você vê que não tem um achado negativo. E o quarto lugar é nessa região junto à bexiga, na região pélvica, para você ver se tem líquido ao redor da bexiga. Aqui a gente vê também que tem as duas linhas brancas juntas, né? Não tem líquido aqui fora. Então, de uma maneira muito rápida e fácil, a gente consegue determinar se o paciente ele tem líquido na cavidade abdominal ou não. Quando tem grande quantidade de líquido, é muito fácil. Você coloca o transdutor junto do fígado e o rim, você já determina que isso já é positivo. Aqui essas figuras estão mostrando, de uma maneira bem interessante, quando você tem uma janela positiva ou negativa. Aqui, então, o fígado, o rim, que não tem nada. Aqui, olha o líquido aqui. Olha a diferença de um para o outro. Isso aqui à direita, que a seta está apontando, é positivo, um achado positivo. Aqui o baço e o rim, e aqui líquido. Tá? Achado positivo aqui, nesse FAST. Aqui no saco pericárdico também, a gente está avaliando aqui. E aí a gente consegue ver também, vai parar melhor, líquido aqui. Tá? Então, achados positivos na janela do saco pericárdico. Você vê batendo aqui, você vê esse líquido aqui. Tá? Então, isso acaba sendo bem importante a gente definir. Olha a posição que a gente coloca o probe, não é aqui na frente, tem que ser lateral. Tanto no espaço hepatorrenal, esplenorenal e na região epigástrica, no final, na região pélvica. Tá? Com isso, a gente consegue ter essa avaliação do FAST. Eu vou voltar ao compartilhamento que a gente tinha. Voltando aqui. Tá? Então, o FAST é um exame extremamente importante. Qual a melhor indicação do FAST? Aquele paciente que chega em choque na sala de emergência. Você faz faz o A, as aéreas estão pérvias, o B, você vê que a ausculta respiratória está normal, o C, você vê que ele está taquicárdico, está hipotenso, aí você faz o FAST e você vê que tem líquido na cavidade. Se ele está chocado e tem líquido na cavidade abdominal, o que está acontecendo com ele? Ele tem sangue no abdômen. Qual a conduta para esse paciente que está chocado e que tem sangue no abdômen? O que a gente vai fazer com ele? A gente tem que parar a hemorragia. Então a gente vai levar esse doente para o centro cirúrgico agora. Leva ele para o centro cirúrgico, faz uma laparotomia exploradora. Importante vocês saberem isso, porque o objetivo é parar a hemorragia. Mas professor, e o D, e o E, e a avaliação secundária? Esse paciente não saiu da avaliação primária, a gente tem que parar a hemorragia desse doente. A gente vai morrer. Se a gente não fizer isso, a gente vai morrer. Tá? Então essa é a vantagem do FAST. Esse paciente instável que chega na sala de emergência e tem um FAST positivo. Isso ajuda bastante a gente. Então é um exame super importante. Aí se eu não tiver o FAST, o que eu faço? Faz uma lavagem peritoneal, da maneira que eu expliquei lá. Tá? Então é uma parte importante para a gente detectar onde que está a hemorragia. Tá? Então, novamente, na maioria dos doentes, a causa principal do choque é a hemorragia. Até prova em contrário, o choque deve ser considerado hemorrágico. Então, o objetivo principal que nós temos é
parar a hemorragia, parar o sangramento. Enquanto a gente não parar, não vai resolver o problema do doente. Imagina que a aorta desse paciente tem um buraco nela. E aí? Você dá sangue e sai por onde? Vai para todo o compartimento abdominal. Não adianta dar sangue. Você tem que dar um ponto. Isso que tem que fazer. Então é importante nós sabermos isso. O objetivo sempre é parar a hemorragia, parar a hemorragia. Dentro disso tudo, a gente se prepara para esse momento e vai estruturando a nossa decisão. Além do conceito de parar a hemorragia, como eu falei, a gente faz algumas outras coisas. A gente faz reposição volêmica, a gente faz a monitorização da resposta, a gente previne a hipotermia. Como que a gente faz reposição volêmica? As principais maneiras de a gente fazer são com cristalóides, que você consegue ver aqui um Ringer lactato, por exemplo, uma veia periférica. É melhor a veia periférica do que uma veia central, por exemplo. A veia periférica é mais calibrosa, é mais fácil de nós conseguirmos pegar do que pegar uma veia central que tem risco de ter um pneumotórax ou alguma outra situação mais grave. Soro aquecido, porque se o paciente ele perdeu sangue a 36, 37 graus. Então nós temos que dar soro aquecido. Quanto aquecido? 39, preferencialmente. E o ideal com 2 acessos, porque se ele perde um, ele tem o outro. Além de 2, você permitir uma reposição um pouquinho mais acelerada. E pensar no sangue. Eu vou falar isso para vocês depois. É importante sabermos qual é o papel de cada tipo de reposição. Quando a gente dá soro, quando a gente dá sangue. Como a gente avalia se a reposição volêmica está sendo de sucesso? O paciente vai ter uma melhora da perfusão, a pele vai deixar de estar fria e úmida, ele melhora o nível de consciência, ele começa a ter diurese e ele tem a pressão arterial dele em níveis melhores. Algumas das maneiras que a gente tem de saber se tem sucesso. Exames laboratoriais podem nos ajudar, lactato é um deles, gasometria, e com isso a gente consegue uma avaliação boa. Pode acontecer 3 tipos de resposta com o paciente traumatizado, que chega em choque. Ele pode responder imediatamente, por exemplo, ele sofreu uma facada no pescoço, e aí ele chegou em choque, pulso de 150, pressão arterial de 60 por 30, aí você vê, não tem sangramento externo, tem um hematoma local, você dá 500 ml de soro para ele, aí você vê a pressão arterial dele, daqui a pouco está 80 por 50. Opa, pulso 120, o doente está melhorando. Né? Então você já vê a resposta imediata. Ficar atento, porque a resposta imediata pode ser muito boa, mas ela pode ser uma resposta não duradoura. E aí vem o segundo tipo de resposta, que é a resposta transitória. Você dá 500, ele melhorou, você dá mais 500, está 100 por 60, aí você espera mais meia hora, 60 por 40. Grave isso. Isso é uma situação bem grave. Isso é um indicativo muito forte que tem uma hemorragia em curso. Quando a resposta é imediata e duradoura, provavelmente a hemorragia foi uma hemorragia leve e que parou. A gente teve um caso bem interessante de um paciente que chegou, ele estava numa manifestação no centro de São Paulo, ele chegou com ferimento por arma de fogo aqui na região cervical, chegou instável, nós demos volume e preparamos a sala operatória, né, para já fazer a cervicotomia, a cirurgia do pescoço. Enquanto preparávamos, ele melhorou do ponto de vista de pressão arterial, de pulso, estava conversando, e não tinha nenhuma hemorragia externa e não tinha também um hematoma grande no pescoço. Fizemos uma tomografia que mostrou que tinha um projétil que, na verdade, era uma bala de borracha. Essa bala de borracha, naquelas manifestações a polícia utilizava, então a gente viu que era aquela bala de borracha, mas ela estava próxima, mas não pegou nenhum vaso grande. Então, a resposta imediata e duradoura indica isso. O pescoço, um compartimento pequeno, teve um ferimento, sangrou, externo provavelmente parou. Então, você dá um indicativo de que a hemorragia deve ter parado. Por outro lado, a resposta transitória indica que tem um sangramento em curso. E sem resposta é um problema sério também, porque ou a hemorragia em curso é grande, ou eventualmente pode ser uma outra causa de choque. Então, como eu falei para vocês, a gente sempre considera primeiro
que o choque seja hemorrágico. Mas, eventualmente, pode ter uma outra causa que a gente tem que ficar atento também. Tá? Então, aquele paciente que não responde nada à sua reposição, temos que pensar em outras possibilidades. Essa é uma classificação bem importante de classes de hemorragia, para a gente ter uma ideia de quanto o doente sangrou. E essa classificação ela fala de 4 classes, 1, 2, 3 e 4. Então, a classe hemorrágica classe 1, a perda estimada de sangue foi menor que 750 ml, ou seja, menos de 15% da volemia. O paciente está com frequência cardíaca normal, pressão arterial normal, pressão de pulso normal, frequência respiratória normal e, no máximo, uma ansiedade leve. Ou seja, um paciente que está hemodinamicamente estável, com todos esses parâmetros fisiológicos, ele pode ter perdido até 750 ml de sangue e está ainda com os dados todos normais. 750 ml é muita coisa. Para ter uma ideia, imagine uma garrafa de vinho, 750 ml. Perdeu tudo isso de sangue e está normal. Olha a atenção que a gente tem que ter. Mesmo o paciente estável, não significa que ele não tenha perdido sangue. O que a gente faz com esse paciente? A gente vai conversar daqui a pouco, mas a gente tem que repor um pouquinho e investigar por onde ele possa ter perdido. Classe 2. Ele tem uma perda estimada de 750 a 1,5 litro de sangue. De 15% a 30% da volemia. E aí esse paciente já vai estar taquicárdico. Ele vai estar taquipneico. A pressão arterial dele vai estar normal. E ele deve estar um pouco agitado, um pouco ansioso. Então é importante a gente já saber que é um paciente que perdeu uma quantidade boa de sangue. Na classe 3, as coisas têm... Aqui a gente tem um divisor de águas. Ele deve ter perdido entre 1,5 litro e 2 litros de sangue. De 30% a 40% da volemia. Isso calculando uma pessoa de mais ou menos 70 quilos. A frequência cardíaca dele está bem mais elevada em geral, está bem taquipneico, está ansioso, confuso, e tem um ponto novo aqui, a pressão arterial dele está reduzida, está hipotenso. A PA sistólica está menor que 90. Então, é um dado importante para nós. E a classe 4 é hemorragia grave, perdeu mais de 2 litros, quase metade da volemia pelo menos, bastante taquicárdico, bastante taquipneico, comatoso, letárgico e com a pressão arterial reduzida e muitas vezes mais reduzida ainda. Então é uma situação bastante grave que a gente tem que saber. Quando a gente tem esses parâmetros fisiológicos, a gente consegue montar quanto que esse paciente deve ter perdido. E é importante nós utilizarmos todos esses parâmetros porque a tabelinha nunca é assim, certinha. Esse paciente está hipotenso, mas a frequência cardíaca dele está 115, por exemplo. Assim mesmo. Ok, o que nós fazemos? Classe hemorrágica 1 e 2. Perdas de até 750 ml ou 15%. Hemodinamicamente normal, nós damos cristalóides, assim como na classe 2. Como que a gente dá o cristalóide? Inicialmente, no ATLS, o que se preconizava é que todo doente traumatizado receberia 2 litros de soro. Por que 2 litros de soro? O cristalóide, que eu estou falando, o ringerlactato, que está aqui uma figura dele, ou soro fisiológico, 0,9%, eles têm a capacidade de 1/3 só ficar dentro do vaso, enquanto 2/3 ficam fora do vaso. Tá? Então, se o paciente ele perdeu 750 ml, vezes 3, vai dar mais ou menos 2.000 ml. Então, a ideia é de que um doente traumatizado ele pode estar hemodinamicamente estável e ter perdido até 750 ml. Então, vamos dar 2 litros para todo doente para repor toda a volemia dele. E classe 2, ele perdeu de 750 a 1.500, então poderíamos dar de 2.000 a 4.000 ml de soro. Com a lógica de que vamos manter a volemia e vamos manter os níveis pressóricos. Entretanto, parem agora o que vocês estão fazendo e prestem atenção. Este conceito mudou. Mudou, porque o objetivo dessa reposição,
não é manter a pressão arterial, não é manter a volemia, é simplesmente, e não simplesmente, mas objetivamente, manter a perfusão. E, olha o que eu falei antes, 1/3 desse soro fica dentro do vaso, 2/3 ficam no terceiro espaço. Então, todo paciente vai ficar inchado de líquido, o pulmão vai ficar inchado, o rim vai ficar inchado, o paciente todo vai ficar inchado de líquido. E isso não é bom, porque vai piorar um pouco mais a perfusão ainda e vai dar consequências naquele momento e futuras. Então, o objetivo da reposição volêmica não é voltar à volemia que era antes, e sim manter uma perfusão boa. Então, a gente individualiza essa reposição, a gente tenta não repor muito mais. A gente repõe, posso dar 500 ml de soro para o paciente? Pode dar. Posso dar 1.000? Pode dar. Mas quando você começa a chegar num nível de 1,5 litro, 2, 3, você tem que parar. Porque se você vai encharcar o seu paciente, você tem que entender o que está acontecendo. Onde que é hemorragia? Não, mas professor, a hemorragia é grave, a gente sangrou bastante, ele está chocado, está taquicárdico, eu vou repor um monte para ele. Não, você não vai repor um monte para ele. O que você vai fazer? Muda a estratégia. Você vai repor sangue. Perda hemorrágica de 1,5 litro a 2 litros, ou 2 litros para cima, você repõe sangue. Se o doente perde sangue, você repõe sangue. Isso é importante você saber. Perdeu até 1.500, tudo bem, dá um pouquinho de soro, ele está estável do ponto de vista hemodinâmico, então você dá um pouco de soro só e observa. Agora, se ele está hipotenso e ele, assim, a perspectiva de uma hemorragia grande, com um mecanismo de trauma significativo, você tem que repor sangue. Da onde que vem isso? Esses trabalhos vêm das guerras onde a gente consegue ter mais informação, porque o número de pacientes traumatizados graves com ferimentos penetrantes é enorme. Então você consegue fazer estudos que comparam uma situação com outra. E as últimas guerras que tiveram mostraram isso, guerras do Afeganistão, Iraque, e viram que é muito melhor você repor sangue do que cristalóide. Além disso, é melhor repor os componentes do sangue, que é hemácias, plasma e plaquetas, para você manter a coagulação adequada. Então você repõe os componentes do sangue. Mas, professor, será que a gente não pode dar sangue total de novo, ao invés de repor cada parte? Sim, é até melhor dar sangue total. O difícil é você guardar o sangue total e ter o aproveitamento adequado dele. Mas é um conceito que está voltando, de repor sangue total. Então, é uma estratégia muito boa de a gente repor sangue. Importante que vocês saibam disso. Tenham isso firme, esse conceito. Um paciente traumatizado, classe hemorrágica grave, 3 e 4, perdeu mais de 1,5 litro de sangue, tem que repor sangue. Pode dar um pouco de cristalóide enquanto chega o sangue? Pode dar cristalóide, dá 500, dá 1.000. Qual sangue que você vai repor? Você vai começar com O negativo. E aí depois já pede para ir tipando e pede plasma e pede plaquetas também, para você conseguir restabelecer a perfusão. O objetivo não é restabelecer a pressão arterial. E aí existe o conceito também de hipotensão permissiva, ou seja, você permite um pouco de hipotensão para esse paciente. Exemplo, o paciente tomou uma facada no abdômen, pegou o baço, está sangrando bastante. O paciente estava com a pressão de 12/8. Sangrou, foi diminuindo a pressão, então aquela pressão que estava diminuindo fez com que formasse um coágulo naquele local que estava sangrando. Parou de sangrar. A pressão agora está 8/5. Se você repor agressivamente para tentar melhorar a pressão de novo, e chegar a 12/8 de novo, o que vai acontecer? Vai romper aquele coágulo que formou, a pressão vai aumentar, rompeu o coágulo e volta a sangrar. Então, um pouco de hipotensão não faz mal para esse paciente, exceto se ele tiver um trauma de crânio associado, aí não tem jeito. Aí você tem que deixar uma pressão um nível melhor. Mas fora isso, a hipotensão permissiva, 8/5, 7/5 no ferimento penetrante, é algo que faz parte de uma estratégia. Ok? Cuidado, extremos da idade, porque você tem uma série de fatores associados, tanto em níveis hemodinâmicos, uso de medicamentos,
Então, a gente tem que ter cuidado em extremos da idade. Atletas também, que em geral têm uma frequência cardíaca mais baixa, uma reserva melhor, assim como gestantes, pessoas que usam marca-passo. Isso tudo pode levar a indicativos fisiológicos diferentes dos habituais. O que a gente quer evitar? Que o paciente chegue na tríade letal, que é a hipotermia, coagulopatia e acidose. E isso é tríade letal, porque, obviamente, leva à morte. É difícil o paciente sair de uma situação como essa. Se ele perdeu muito sangue, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai evoluir com a hipotermia. Eu já falei para vocês, ele perde sangue a 37 graus, então vai baixar a temperatura dele. E a cascata de coagulação vai ficar comprometida. E ele vai evoluir com uma coagulopatia. Então não vai coagular o sangue dele, vai ficar um sangue mais incoagulável, que a gente chama, mais fluido. Então a gente não vai conseguir que ele coagule, que pare de sangrar. E quanto mais sangramento ele tem, mais vai faltar perfusão na célula, vai evoluir com uma acidose metabólica. E essa acidose metabólica é algo bem complicado, vai piorar a performance cardíaca. E isso pode levar a mais hipotermia. Então, é um ciclo bem complicado que o paciente não consegue sair. Então, é importante que a gente tente evitar isso, tente tratar isso antes, para evitar que ele chegue nessa situação. Caso clínico, dá um exemplo para vocês. Paciente de 30 anos, sexo masculino, vítima de ferimento por arma de fogo na região umbilical há 30 minutos. Chegou ao PS sudoreico, agitado, pulso de 125, PA 70/50. Dentre as alternativas abaixo, qual seria a sua opção? Reposição volêmica de 4.000 ml de soro fisiológico, realizar feste abdominal e considerar tratamento operatório? Ou transfundir 2 unidades de O negativo, solicitar hemácias tipo específico e fazer laparotomia? Ou ativar o protocolo de transfusão maciça, solicitar O negativo para o centro cirúrgico, indicar laparotomia imediata com possibilidade de interromper o procedimento? Então, como a gente já falou para vocês, a gente não vai dar 4 litros de soro fisiológico nesse paciente, a gente vai dar sangue. Começa com O negativo, aí, além disso, você pede plasma, pede plaqueta, indica a laparotomia. Se tem um ferimento por arma de fogo na região umbilical, esse ferimento penetrou na cavidade, você está chocado, você não precisa de nada, você vai indicar laparotomia para esse paciente, com a possibilidade de interromper o procedimento, porque você está preocupado com a parte hemodinâmica desse paciente. Tá? Então, essa é a alternativa adequada, indicando laparotomia exploradora. E olha um conceito interessante que eu só quero colocar uma pitadinha aqui para vocês, que é o conceito de damage control, controle do dano, que é a capacidade de uma embarcação absorver um estrago e manter a sua missão até o final. A missão que nós temos é manter o doente vivo até o final. E para isso, nós temos que pensar na parte fisiológica desse paciente. Então, este é o conceito de damage control, que tem a ver diretamente com o conceito de choque. Onde o damage control, o objetivo é manter o paciente vivo, evitar a tríade letal, já que a mortalidade é altíssima, reaquecer o paciente, repor a coagulação, fazer a reanimação de sangue para combater esse estado crítico. Então, só para falar para vocês, o damage control, esse slide é de um outro curso que a gente tem, que é o DSTC, que são manobras cirúrgicas, estratégias em trauma, onde o primeiro ponto é a seleção do paciente que vai precisar desse damage control. Você vê que é um paciente muito grave, como esse que a gente mostrou para vocês. Você fala, esse paciente pode precisar de um damage control. Centro cirúrgico, pede sangue, plasma, plaquetas, laparotomia. Faz a laparotomia, bastante sangue na cavidade. Tira os coágulos, coloca compressas, conversa com o anestesista, espera chegar o sangue, o plasma, plaquetas. E aí você vai ter 2 objetivos. Dar um ponto naquele vaso que está sangrando, ou colocar um carrier naquele vaso que está sangrando, parar a hemorragia. E se tiver uma alça aberta, alça de intestino aberta, você dá um pontinho só para parar e evitar a infecção. Leva o doente para a UTI, recupera a coagulação, recupera os níveis de hemoglobina, recupera a acidose que esse paciente está, a temperatura corpórea e
em 2, 3 dias, leva ele para a sala cirúrgica de novo, revê as lesões, aí você faz a cirurgia definitiva. Se precisar tirar um pedaço do pâncreas, você tira. A cirurgia que você precisar, você vai fazer em condições ótimas. E se precisar, depois você pode reconstruir a parede abdominal, porque às vezes o paciente fica com uma hérnia, alguma coisa assim. É só um conceito inicial sobre o damage control para vocês, que é uma estratégia para manter o doente vivo até o final. Porque a fisiologia é mais importante do que a anatomia. E o planejamento é fundamental. Se você não planeja adequadamente, pode chegar numa situação que você já perdeu a oportunidade de ter uma melhor forma de tratar. Em resumo, importante vocês saberem: definição de choque, perfusão orgânica inadequada. Outra coisa bem importante: o principal tipo de choque que existe é o choque hemorrágico. No trauma, é esse o tipo de choque que a gente encontra na grande maioria das vezes. E o princípio que a gente tem para tratar esse choque é parar a hemorragia. Precisamos parar a hemorragia. Esse é o conceito importante. Além disso, a gente pode fazer outras coisas, como reposição volêmica. Importante fazer a reposição volêmica. E cristalóide? Sim. Não muito, mas sim. E se o paciente estiver hipotenso, classe hemorrágica 3 e 4, o sangue é fundamental. Além disso, o conceito de damage control, que é o controle do dano em situações muito graves, selecionar adequadamente o paciente, fazer uma cirurgia para parar a hemorragia, evitar a infecção, recuperar o doente na UTI, voltar para o centro cirúrgico, fazer a cirurgia definitiva, é fundamental para que esse paciente consiga sair vivo. Então, é toda uma estratégia que a gente tem para tratar o choque no doente traumatizado. Vou parar o meu compartilhamento. Então, isto é o que nós queríamos passar de conceitos para vocês sobre choque. É uma série de pontos que a gente está introduzindo no conhecimento de vocês e vamos fazer estações práticas para que vocês possam solidificar todos os conceitos relacionados a esse curso de urgência e emergência. Ok? Obrigado e até mais.